Tá. Isso. Boa noite, galera rubro-negra. Sejam bem-vindos ao canal Quadradinho Rubro-Negro, o canal Candango da Nação. Hoje vamos falar sobre o pós-jogo do Flamengo do Rio de Janeiro contra o Floresta do Ceará. Nesse caso, o Flamengo exportou de uma forma, da mesma forma que se postou no primeiro jogo, buscou os gols para definir o jogo. A equipe mostrou uma obediência tática e técnica aos pedidos do técnico Fábio Matias. A quantidade de gols não foi o que a torcida queria, como no primeiro jogo, em decorrência que o Floresta do Ceará jogou de forma mais retrancada do que o outro time forte, que foi o do primeiro jogo. De qualquer forma, o Flamengo fez 4 gols e ganhou o jogo e assumiu a primeira colocação do grupo 29, que joga em Barueri. Agora, nós vamos ouvir o nosso colega Adriano, que está na tela, o Adriano Borges, e eu sou o Eduardo Bessa. É um prazer para nós que vocês sejam nossos espectadores e futuros inscritos. Deixem seu like, ativem o sininho e observem o nosso canal, que fazemos aqui tudo pela paixão pelo nosso Mengão. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que acompanham aí o nosso canal Quadradinho Rubro-Negro. Satisfação mais uma vez estar aqui fazendo essa live contigo, né? Fazendo esse debate pós-jogo aqui do Flamengo e Floresta, trazendo as informações aí para os nossos ouvintes, para quem acompanha aí o canal sempre com muita qualidade e com a linguagem muito apropriada, né? Então vamos lá e analisar esse jogo aí, que foi mais um jogão do Flamengo. Você vai falar os gols agora? Pode mostrar os gols para a galera e nós vamos comentando os gols, né? Beleza. Vou colocar Valeu, aqui os Adriano. gols. Quem quiser acompanhar lá, os gols estão lá no nosso canal, Quadradinho Rubro-Negro. Bola rolando, começa para você. Cabeçada André. Agora foi o gol do Ryan Lucas aos 12 minutos do primeiro tempo. Ele dominou no peito, fez um giro, um pivô e chutou para o gol. Bonito. Ele no primeiro jogo não fez nenhum gol, mas agora ele conseguiu. Ele recebe. Aí ele com a bola. De calcanhar, o Matheus França. Bonito lance, Marcos Paulo. Esse passe foi lindo do Matheus França. Faz uma do lado esquerdo. Essa jogada foi bonita, quase gol. Agora, o segundo gol feito pelo André aos 22 minutos. Uma jogada de ultrapassagem pelo lado esquerdo. Marcos Paulo cruzou na área e o André fez o gol aos 22 minutos. Golaço dos garotos do Ninho, sempre mostrando técnica e habilidade. E David olhou para a área, fez o lançamento. Verton de primeira para o meio da área. E essa bola tinha o endereço do Rian. Veio o chute de fora. Faça isso, Rian Luca. Avançou, chegou na área, tocou para o Marcos Paulo. Ele bate o goleiro solto, veio o Verton. Agora o gol do Everton aos 3 minutos do segundo tempo. Ele pegou o rebote na pequena área e chutou para o gol. Golaço também, com grande oportunismo. 3-0 no comecinho do segundo tempo. Esse chute, chute passou perto, né?
Agora, o último gol feito pelo Pedro Arthur, aos 38 minutos. Cortou para a direita e bateu no lado esquerdo do goleiro. Chutaço de fora da área. Esses gols foram bonitos, mostraram a qualidade dos garotos. Eles têm muitos fundamentos aperfeiçoados, chutam bem, cruzam bem. De Otávio no Clube de Regatas do Flamengo. Zico faz grandes revelações, a grande diferença. Pode continuar aí, doutor. No caso, os jogadores conseguiram se portar de forma adequada, não fizeram tantos gols como no primeiro tempo, no primeiro jogo, mas conseguiram mostrar toda a habilidade, tocaram bem, se posicionaram em campo e mostraram obediência tática ao que o técnico Fábio Matias solicitou. Esses gols mostram a qualidade dos jogadores. Um gol de chute de fora da área, com uma habilidade do jogador Pedro Arthur. Outro gol, o Ayrton, num rebote. O Ryan Lucas, que não fez o primeiro gol, o gol no primeiro jogo. Nesse jogo fez um golaço num pivô. Eu penso que o Flamengo está no caminho certo, não é, Adriano? Sim, eu acho que o Flamengo se comportou de forma tática e estratégica da mesma forma que do primeiro jogo, né? Marcando alto, né? Marcando lá em cima, mas com a mesma troca de passe muito rápida, né? A passagem dos laterais, a gente viu ali no segundo gol, né? Que o Marcos Paulo fez a ultrapassagem um pouco por dentro, recebeu, já chegou cruzando, e o atacante chegou só para fazer o gol, né? O Flamengo jogou muito assim com a passagem dos laterais, né? Tá de parabéns o trabalho feito aí pela comissão técnica e pelos jogadores dentro de campo, né? Com um jogo que parece que já estão jogando junto há muitos anos, né? Há muito tempo, um jogo de memória já. Recebem a bola, parece que já sabem onde está o companheiro para receber o passe, e de forma livre, né, de forma a dar continuidade na jogada. Os cruzamentos não são aqueles cruzamentos soltos só para jogar a bola na área, são cruzamentos realmente buscando o atacante em boas condições para finalizar, em boas condições para fazer o gol, né? A gente tem visto isso desde o primeiro jogo, nesse segundo jogo se repetiu, né? Aconteceram várias vezes. Então, o Flamengo tem mostrado um jogo de excelência com os meninos do sub-17, né? Sub-18 ali, mas com muita qualidade, muita personalidade, né? E eles não têm aceitado as retrancas do time. Eles partem para cima para fazer o gol, independente de ter 4, 5 jogadores ali na frente da defesa. O diferencial desse jogo para o outro adversário, acho que foi isso. O Floresta entrou para se defender, entrou para não levar gols, mas tinha consciência que isso poderia acontecer a qualquer momento e eles iam buscar um jogo para não tomar uma goleada elástica, histórica, igual foi contra o Forte do Espírito Santo, né? Então, eles fizeram um jogo de muitos jogadores ali na frente da defesa, mas é muito difícil de segurar quando o time está jogando com troca de passe muito rápida e muito inteligente, né? Aquele passe de calcanhar ali do Matheus França foi lindo, porque ele achou o companheiro só, estava livre, a jogada estava toda se desenvolvendo pelo outro lado do campo, e ele com calcanhar ali rápido, achou ali, acho que era o lateral, chegou livre praticamente para chutar para o gol ou para fazer o cruzamento, né? Então, essas jogadas aí têm quebrado as linhas de marcação. Então, o Flamengo tem tudo aí para avançar em primeiro lugar e ir para o mata-mata aí com condição de ir passando as fases até chegar na final aí. Como você ressaltou na sua fala, o Flamengo fez 10 gols no primeiro jogo
e 4 no segundo. Ele é o primeiro colocado no grupo com um saldo de gols enorme. Na verdade, são 7 gols de diferença para o Oeste. O Oeste, para ser o primeiro colocado do grupo, tem que golear o Flamengo por 7-0. Ou seja, eu sou torcedor rubro-negro raiz e amo o Mengão, e eu penso que é impossível o Oeste fazer 7-0 nesse time atual do Flamengo que está jogando. Eles estão mostrando um bom condicionamento tático, técnico, apoiam os companheiros no jogo, fazem posicionamentos ofensivos, fazem ultrapassagens, tocam a bola, fazem triangulações no campo. O jogador Ryan Lucas, que não se mostrou bom no primeiro jogo, que não tinha feito gol, mostrou sua qualidade nesse jogo, numa oportunidade que ele teve no início do jogo, fez o gol. Dominou a bola num pivô, chutou e fez. Na outra situação, o Ayrton conseguiu, numa sobra de bola, fazer o gol. O André também fez um gol bonito e o Pedro Arthur aproveitou um lance que ele girou o corpo na entrada da área e chutou indefensável para o goleiro. Os jogadores estão mostrando tanto a qualidade deles que o técnico Mauricinho convocou vários jogadores para integrar a equipe principal que vai disputar o Carioca. São eles Wesley, Marcos Paulo, Cleiton, Ryan Lucas, André e Matheus França. Esses jogadores vão participar do Carioca e vão ser observados de forma mais efetiva pelo técnico Paulo Souza. Para nós, é ótimo para o time principal, que a equipe terá mais alternativas para auxílio do grupo, na hora das substituições e na hora das faltas por escalações, por remanejo de jogadores ou possíveis escalações para as seleções dos países. E da mesma forma, esses jogadores terão várias oportunidades no time principal. Por outro lado, esses jogadores não farão parte mais do grupo que está participando da Copinha de 2022 e vão fazer falta para o Flamengo. Eu penso que seria mais adequado cederem menos jogadores para a equipe principal e deixar esses garotos performarem no sub-20. Assim, se depois o Flamengo for eliminado nas fases seguintes, sem chegar às semifinais ou na final, terá uma explicação lógica para mim. Esses jogadores não participam do torneio mais e será muito preocupante a formação da equipe com os jogadores que estão no momento. Não é, Adriano? Se acontecer de desfalcar o time para compor o time profissional no Campeonato Carioca, eu acho que é uma perca do futebol da base do Flamengo, né? Porque tem a oportunidade de confirmar na Copinha o futebol que esse jogador já vem apresentando, né? Nos outros campeonatos, né? Na Copa do Brasil, da categoria e no Campeonato Brasileiro, foram bem. Mas agora é o maior desafio que eles estavam tendo para a carreira e até para eles aparecerem na mídia, né, para o futebol, é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Então, poderia ceder, sim, mas eu acho que 6 jogadores já descaracteriza demais o time que está disputando a Copinha, né? Deixa o time já um pouco sem identidade, talvez, né? Pode acontecer ou não, mas pode deixar o time um pouco sem identidade, né? Mas eu queria destacar os laterais. Esses laterais têm demonstrado muita bola. Quando eles pegam na bola, o estilo de jogo deles já dá para ver que eles têm muito futebol, muita técnica. E esse lateral direito, esse Wesley, tem muita raça, né? Tem muita raça, demonstra ter um jogador com muita raça e pode realmente contribuir no profissional e ser observado. Mas deveriam demonstrar mais o futebol
deles aqui ainda para poder partir para um novo desafio, que é um novo processo, né? Que é um novo processo, profissional é diferente, querendo ou não, é diferente, né? Não tem jeito, por exemplo, chegar lá e querer que ele desenvolva o futebol que ele está desenvolvendo na Copinha para o Campeonato Carioca. Pode ser que não aconteça, talvez, porque os adversários são outros, né? A pressão da torcida é outra, tem toda essa questão. O moleque tem mais pressão sobre ele mesmo para mostrar futebol, né? Quero destacar do jogo também o desempenho do Rian Luca, né? Que, como você destacou aí também, não fez gol no primeiro jogo, mas nesse jogo eu vi que ele entrou já bem mais ligado, correndo mais. No primeiro jogo, não sei se pela condição de jogo, ele recebeu a bola bem menos no primeiro tempo, até no começo do segundo tempo ele tinha recebido poucas bolas que pudesse finalizar, né? E nesse jogo ele entrou mais ligado e foi mais acionado. Não sei se também por pedido do técnico, né? Para acionar mais ele ali na entrada da grande área. E tanto é que ele já tinha finalizado uma bola perigosamente, né? Contra o gol do Floresta. E na segunda ele fez aquele gol dominando entre os zagueiros ali, né? Destaca o desempenho dele aí, foi um desempenho também muito bom de quem tá buscando seu espaço, querendo demonstrar o seu futebol e também sentiu, acho que um pouco, a sombra do Mateusão, né? Que entrou e foi muito bem no primeiro jogo, né? E também entrou nesse jogo e também jogou bem, ajudou. Não fez gol, mas ajudou bastante também e finalizou também ali algumas vezes com alguma importância também, né? Então, sobre essa questão de ceder os jogadores, é um processo natural. Teve um ano que aconteceu isso também, mas eu acho que não pode descaracterizar muito, pode enfraquecer muito o Flamengo na Copinha e pode voar aí muito antes do que poderia, né? Pode ter uma eliminação precoce, né? Porque esse time, eu acho que tem time para chegar até semifinal. Como você falou, o time pode ficar descaracterizado e esses jogadores fazerem falta nas próximas fases decisivas com equipes mais fortes. Eu penso que a diretoria pode ter essa decisão estratégica, mas assim, que a pessoa vai pensar bem e vai falar isso, eu ainda estou em dúvida no que eu fiz. A questão, se for para esses jogadores não serem utilizados no Carioca só para comporem um elenco e ficarem no banco, era melhor não ter convocado. Vamos observar o Campeonato Carioca. Esses jogadores precisam, que foram convocados, que nós já citamos no vídeo, precisam ser utilizados nos jogos. Pelo menos um tempo de jogo seriam utilizados. Para eles serem utilizados 10 minutos de jogo, 15 minutos, 5 minutos, 2 minutos, era melhor eles terem ficado no sub-20 e auxiliado a equipe a ser campeã do sub-20, que é o que nós pensamos que ela vai ser. Porque com essa equipe, nessa qualidade, os jogadores com ótimos fundamentos, passe, cabeceada e chutes, e vários fundamentos que eles chutam bem com a perna esquerda, com a perna direita. Eu penso que essa decisão da diretoria pode ter sido feita de forma adequada. Nós vamos verificar no decorrer da Copinha de 2022 e no Carioca, se essa decisão foi adequada. E no decorrer do ano, como o Adriano citou em outra fala, numa ocasião anterior que eles cederam jogadores para a equipe principal, eu não recordo se o time ganhou o jogo, ou ganhou o campeonato, ou perdeu o campeonato. Isso eu não me recordo. Eu não lembro. Você lembra, Adriano? Perdeu na semifinal. Eu não lembro, eu não recordo o ano, mas eu lembro que perdeu na semifinal. Cedeu 4, 5 jogadores para o Carioca, aí perdeu na semifinal. Agora vê a situação. O Flamengo, na época, cedeu esses jogadores.
diminuiu a eficiência da equipe, cortou a espinha dorsal do time. Na época, a equipe poderia ter sido campeã do torneio e parou na semifinal por uma decisão incorreta. Eu não recordo esse ano que ocorreu isso, mas eu tenho certeza que eles não foram utilizados na equipe principal. Como vários jogadores agora, o Max e outros, foram pouco utilizados na equipe principal, não tiveram uma boa performance e foram vendidos para outras equipes. No futuro, se o Flamengo quiser recuperá-los, vai pagar um valor muito alto. Essas decisões da diretoria precisam ser revistas e não serem precipitadas. Eu penso que agora foi uma precipitação sem necessidades. Ele integra o jogador na primeira fase. Isso eu não, na minha opinião, como torcedor, eu não concordo. Não é? Eu acho que é aquele negócio, né? Uma faca de dois legumes, né? Porque tem a oportunidade também de ser observado pelo treinador, né? Pelo treinador do profissional Paulo Souza. Para o jogador, acredito que é muito bom, e também para o clube, se for utilizado realmente, né? E desenvolver um bom futebol, né? Como eles vêm desenvolvendo na base, nos campeonatos de base, é uma oportunidade para elevar a qualidade do time profissional também, né? Aí, em vez de estar qualificando, sendo diferencial lá na base, nos campeonatos da base, vai ser um diferencial no profissional, né? Seria um diferencial no profissional. E aí pode elevar o nível do profissional, o elenco, o cartel do profissional, né? E ser observado diretamente pelo treinador do time principal, que é importante também até para a renovação do clube, né? Que a gente também defende muito a renovação, utilizar mais os garotos, utilizar mais a base, e essa é uma oportunidade. Mas é claro, é como você falou, não nesse momento, né? Aí, nesse momento, acaba prejudicando no meio do principal campeonato, como a gente falou lá no panorama da Copinha, é o principal campeonato da base. Então, se é o principal campeonato da base, tem que ser valorizado como o principal campeonato da base. É importante que o Flamengo sempre chegue nas fases finais, que é para demonstrar e valorizar os investimentos no futebol de base, né? E valorizar também o trabalho, o esforço dos atletas, né? Dos atletas para chegar nesse principal campeonato e demonstrar um bom futebol, né? E demonstrar um bom futebol. Então, tem que respeitar a competição, né? Respeitar também o trabalho da comissão técnica, né? Que se esforça, planeja, né? Cria um planejamento para levar o time até a final, ganhar o campeonato. Aí chega no meio do campeonato, não sei se a decisão foi agora pelo meio, ou se foi antes, não sei quando foi a decisão, mas aí, claro, que muda todo o planejamento, né? Muda toda a identidade, o que vinha sendo pensado para levar o time a levantar esse troféu, né? Então, eu acho que está dentro de um planejamento. Eu acho que o Flamengo também tem que se planejar, a diretoria tem que fazer um planejado em que inclua a copinha, nesse planejamento. Fala, ó, mês de janeiro tem a copinha, então a gente tem que reservar jogadores para disputar a copinha e para ganhar a copinha. Eu entendo dessa forma. O Flamengo investiu em um técnico vitorioso, que é o Fábio Matias, que era técnico do Inter, buscou o técnico altamente qualificado, integrou um grupo ótimo, com vários jogadores habilidosos, que têm espírito de equipe, que têm uma união. Quando nós percebemos nas comemorações dos gols, eles sempre se abraçam, mostram alegria com a performance do companheiro. E, nesse caso, a diretoria convocou os jogadores, divulgou a lista de inscritos para a torcida de forma oficial. Eles já tinham os números das camisas e depois, nem assim acaba a primeira fase, e eles já
descolam vários jogadores para a equipe principal, tanto que eu penso que agora vai ficar a situação difícil, a não ser que eles estão com como se fosse um sapato alto, falar, não, nós já fizemos 10-0 em um, faz 4-0 no outro, jogamos bem, já somos chamados favoritos pela imprensa, então os 6 jogadores não fazem falta. Nós temos uns 20 e poucos, depois nós vamos ter mais 18, 11 jogando e alguns para substituir. Só que deveria ter pensado isso antes de convocá-los. Se eles pensassem, esses jogadores aqui, o técnico Mauricinho e depois o Paulo Souza pode utilizar, então não vamos convocá-los, não vamos chamá-los para integrar a equipe, que eu penso que tudo na vida precisa ter um começo, meio e fim. Nesse caso, eles foram retirados do sonho deles no início, e o meio e o fim. A não ser que a diretoria pense de uma forma que eu não considero correta, ele integra no time principal, aí ele vai lá para a próxima fase, aí ele vê que na próxima fase agora as equipes já estão oferecendo mais resistência, e aí eles voltam jogadores de novo, aí eu não vou entender o que eles fizeram, né? Ou vai sim ou não. Já pensou? Ele enfrenta o time na próxima fase, aí ele ganha do time nos pênaltis, suado e numa dificuldade enorme. Aí os dirigentes, não, vamos voltar os jogadores lá, senão nós vamos ser eliminados nas quartas de final ou nas oitavas ou qualquer outra fase intermediária, e aí o Flamengo vai pagar um vexame que não era necessário, não é? Aí queima a possibilidade do atleta de demonstrar mais futebol, né? Assim, por exemplo, o Matheus França, assim, que tá confirmando que é realmente um destaque, né? Tem um diferencial técnico, assim, eu realmente tô vendo isso, né? Acontecer. Ele começou a copinha badalado e tá correspondendo, porque realmente ele domina o meio de campo, ele tem toque de primeira, ele tem drible, né? Ele tem aquele toque, aquele último toque para deixar o atacante em boa condição, né? Ele executa, né? Realmente ele joga sempre de cabeça erguida, e esses são sinais assim que a gente vê que realmente é acima da média, né? Esse Matheus França realmente vem correspondendo. Aí fica eu acho que aí a diretoria já fica pensando, imaginando o moleque fazendo aquilo no profissional. Aí já quer antecipar a subida, né? Já quer criar um produto ali que ainda não está finalizado, né? Que ainda não está finalizado. Que o que seria finalizado, na minha concepção, seria o quê? Levantar troféu, conduzir o time até uma vitória realmente, né? Até uma vitória concreta e efetiva. Aí sim, assim dá para falar, esse moleque aí, ele tá assim, ele realmente tem espírito de jogo para levar o time até conquistar títulos, né? Porque ele fez isso na base e agora só é lapidar ele para fazer isso no profissional. Sempre quando queima essas etapas, é perigoso. Todos os técnicos aí, alguns profissionais, eu já vi falando isso, já vi o Muricy Ramalho falando isso, né? E o Muricy Ramalho, na época que ele teve no Santos, estava o Neymar lá com 17 anos, e ele falava muito em preparar o Neymar, né? Preparar o Neymar para ser o principal ídolo aí do futebol brasileiro. Então, nesse momento, assim, não querendo comparar, é claro, ninguém com o Neymar, mas é o momento do atleta, né, ali do jovem ali que tá na transição da base para o profissional. Cada etapa que queima é muito perigoso, porque pode estar deixando de gerar ali um craque que faça a diferença no futebol profissional e até no futebol do Brasil, né? Porque, por exemplo, o Vinícius Júnior é destaque do Real Madrid agora,
E o Lucas Paquetá é destaque do Lyon, inclusive tá tendo especulações de que ele vá para o Paris Saint-Germain na próxima rodada, não, na próxima temporada, para ser um dos reforços do Paris Saint-Germain, imagina. Tudo cria da base do Flamengo. Então, o Flamengo tem que pensar a forma de se utilizar mais, claro, desses jogadores antes deles virarem destaques nacionais e mundiais, como está sendo agora, né? O primeiro jogo do Flamengo no Carioca é no fim de janeiro. A Copinha, ela é no fim de janeiro, a final, no dia 25 de janeiro. Nesse sentido, os jogadores, os atletas que estão na Copinha de 2022 estariam performando no campeonato, conseguindo condicionamento físico, posicionamento tático, tendo uma melhoria no seu ritmo de jogo, em plena forma e atitude no campo. Daria tempo tranquilamente deles jogarem todos os jogos do campeonato e conseguirem depois participar do Carioca. Eles são jovens, têm muita resistência física, como aparentam, então não iam sentir quase nada da questão física para jogar o Carioca. Ao contrário, agora, eles estavam já conseguindo um ritmo de jogo. Eles retiram do campeonato sub-20, da Copinha, coloca no profissional e eles vão ficar só fazendo treinos táticos e em ritmo mais lento, até o técnico Paulo Souza colocar o posicionamento correto de cada jogador. Eles não vão adquirir ritmo de jogo logo. Então, para mim, essa decisão é falha da diretoria ou de quem tomou a decisão, né? Eu não sei se foi a diretoria que deu ordem para o Mauricinho ou ele que fez pela avaliação dele ou a pedido do Paulo Souza. Mas, como torcedor, eu aguardaria até o dia 25 para ver onde eles chegariam nas fases e se chegariam na final, e depois integraria ao grupo do Campeonato Carioca. Não assim, é como se você estivesse na festa, todo feliz, numa festa sua de formatura, se arruma, se prepara, sonha com a situação que vai rever os seus amigos que depois, no decorrer da vida, nunca mais você pode vê-los. Aí, logo 20 minutos de festa, vai alguém lá, te chama e fala, vamos embora que tem que fazer não sei o quê. Aí você não aproveitou nada, não curtiu o momento, não jogou com as pessoas que são mais ou menos no teu nível profissional e técnico, e você perde a oportunidade e queima etapas, como você falou com muita propriedade na sua fala. Eu acho que essa decisão é paradoxal, assim, duvidosa, e eu espero que a diretoria depois saiba argumentar o que ela fez, porque se o Flamengo foi eliminado em fases não próximas à final, a diretoria vai dar muita explicação para a torcida. Quando eu vi essa notícia, eu não aprofundei nela, mas eu estava entendendo que foi uma decisão anterior à chegada do Paulo Souza. Isso eu vi que falou que foi uma decisão anterior à chegada do Paulo Souza. Então, a decisão não partiu da comissão técnica do time principal. Eu acho que partiu da diretoria ali junto com o Mauricinho, né? Porque também o grupo que compõe o Carioca deve realmente estar bastante reduzido, né? Porque os profissionais retornam agora, né? E o sub-20, alguns já até saíram do clube, né? Alguns foram negociados, e os outros mais jovens estão disputando a Copinha. Então, imagino que realmente o grupo que estava treinando com antecedência para estrear no Carioca está bastante reduzido.
Não sei se pensando nisso eles tomaram essa decisão, mas eu tinha pensado que seria para depois da Copinha. Se for durante a Copinha, aí fica uma decisão meia sem condição, assim, né? Uma decisão meio que pode ser até ter um reflexo de derrota até para o Flamengo antes, precocemente, né? Como eu já falei. Então, eu acho que o time que disputa o Carioca, os primeiros jogos, poderia muito bem aguardar também o desfecho da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Porque eles já estariam em atividade. E com essa ótima comissão aí, essa ótima comissão técnica aí do que está à frente do time na Copinha, né? Como você falou, o time está bem psicologicamente, né? Está unido, está fechado, e dentro de campo está correspondendo, está demonstrando bom futebol, né? Então, acho que não tem nada que mexer ali e retirar e arriscar sair antes do tempo, né? Destacar mais uma vez o trabalho aí, parabenizar até então o trabalho da comissão técnica do Sub-20 que está disputando a Copinha, né? Então, de parabéns, realmente. Até então, né? Até então, vamos ver aí depois que gerar um monte de desfalque pelo próprio Flamengo, como é que vai ficar, né? Cria até uma expectativa aí nos torcedores, né? O Flamengo ele vai fazer essa decisão e eu acho totalmente errada. Ele vendeu o Natan e o Tuller de forma precipitada e agora ele precisa de zagueiros para compor a equipe. O Natan era ótimo e o Tuller era ótimo. O Natan está no Bragantino com preço irrisório e o Tuller está no Montpellier da França. Esses jogadores fazem falta agora. Não é possível que os dirigentes colocaram esses jogadores para serem vitrine no Carioca para conseguir uma moeda de troca e uma venda. Não é possível que vai ocorrer isso, né? Esses jogadores que foram integrados vão render muitos frutos para o Flamengo e auxiliar da mesma forma que o Ramon, João Gomes e outros jogadores. Nós precisamos ter paciência com eles até eles integrarem ao grupo e se sentirem ambientados. Então, como você falou, o Flamengo ficando em primeiro, a possibilidade é pegar do outro grupo, o destaque é Náutico, o time de São Paulo, que eu não estou me recordando, né? O Linense, se eu não me engano, é um time de São Paulo, que provavelmente deve ficar ali primeiro e segundo, né? Então, nessa próxima fase, já é um jogo perigoso, né? Se, por exemplo, pegar um Náutico, já é um jogo perigoso, porque esses times tradicionais lá de Pernambuco, né, de Recife ali, eles descem muito forte para a Copinha, viu? Desce com uma molecada muito boa, né? Uma molecada também que está ali para jogar o jogo da vida, cada jogo é o jogo da vida deles, e fica perigoso. Se o Flamengo não tiver ligado, não tiver concentrado, né? E ter esses outros fatores aí, que é retirada de jogador, né? Jogador que está pensando em profissional, se vai jogar carioca ou não, isso aí pode prejudicar no jogo que é mata-mata, que não é nem mata-mata, né? Só mata, né? Perder vai para casa, perder vai embora. Então, tem que estar em alto nível de concentração, né? Então, não é bom para o Flamengo, não é bom que a diretoria crie um fator externo negativo, né? Que isso aí é um fator externo ou até interno, né? Negativo para a molecada para o decorrer da competição, né? Da competição. Tinha que estar dando era suporte para a molecada, falar, não, vai lá, joga, vai até o final, leva o time até o final, leva o Mengão aí, leva o Mengão para chegar mais no final, buscar o penta aí, o penta da Copinha, né? Então, teria que estar fazendo era isso, não falando assim, vamos puxar jogador,
vamos trazer jogador para treinar com o time profissional, porque tem o Carioca. Acho que não é o momento, né? Não é o momento. Isso o momento, com certeza, eu acho que é errôneo, é errado, assim, tá fazendo isso. Mas fora a parte, né? Trazendo para o jogo aí, né? É incrível também que o Flamengo tá com a consciência tática muito boa, inclusive tendo a possibilidade de variar o sistema durante o jogo, né? O sistema durante o jogo. Tanto é que ele começa ali com acho que um 4-3-3, né? Um 4-3-3, jogando com aquele o Ayrton aberto pela direita, né? O Kaique Davi vem aberto pela esquerda, revezando ali um pouco com o André, e o Matheus França dando apoio no meio. E quando ele mexe no time, o time joga mais num 4-4-2 com a entrada do Pedro Arthur, Pedro Arthur, né? Pedro Arthur. Pedro Arthur e o Mateusão. Aí joga num 4-4-2 quando não substitui o Rian Lucas ali na centroavância, né? Então, até variação técnica esse time está tendo, né? Para ser observado assim, né? Que muitas vezes é uma dificuldade até para o time profissional fazer uma variação tática dentro do jogo, e essa molecada está fazendo isso. Impressionante, assim, impressionante esse desempenho aí, né? E no caso, eu espero que os dirigentes tenham avisado aos jogadores sobre essa integração ao time principal, porque todos viajaram e se integraram, se uniram em prol do título. Os jogadores vão participar do jogo contra o Oeste dia 11. E esses 6 que nós comentamos, ou 7 jogadores, eu não me recordo agora no momento, vão integrar no grupo principal dia 10. Vamos verificar se no dia 11 o grupo vai sentir a falta desses jogadores, e se eles não sentirem e jogarem da mesma forma, eu penso que eles devem ter sido avisados antes, falado assim, numa certa situação do campeonato, nós vamos retirar uns 6 jogadores aqui para participar da equipe principal. Vocês fiquem tranquilos, façam a sua parte e nós vamos lutar pelo título. Ao mesmo tempo, se ninguém avisou nada, aí chega na véspera do jogo e fala, eles estão concentrados, eles marcam a reunião, chamam os jogadores e falam, agora vocês não participam mais da copinha, vocês vão participar da equipe principal. Eu não sei a reação da equipe, vamos verificar. Eu acho que pode causar um abalo aí psicológico, né? Assim, porque é a questão do costume, né? Estão acostumados a jogar junto, treinar junto, né? E efetuar, aplicar os treinamentos na hora do jogo juntos, né? Se muda uma peça ou outra, nunca é a mesma coisa, né? Nunca é a mesma coisa. Aí pode enfraquecer aí o time por decorrer dos jogos. Mas aí eu acho que é tudo também uma questão de aguardar aí, ver se realmente vai ocorrer esses fatos aí, para a gente até avaliar aqui no canal, né? Então, galera, esse foi o nosso debate acerca do jogo Flamengo do Rio de Janeiro contra o Floresta do Ceará. Eu espero, e o Adriano também, claro que ele espera, que ele também argumenta muito bem no debate, que vocês tenham gostado das nossas opiniões, como flamenguistas de coração, que amamos o Mengão. Nós esperamos que vocês tenham gostado do debate. E caso vocês tenham interesse, se inscrevam no canal, participem, interajam, façam comentários, deixem os seus likes marotos no vídeo e também ativem o sininho para receber as notificações em relação aos vídeos do canal.
nós também queremos avisar vocês que brevemente faremos sorteios no canal de brindes e provavelmente camisas para os inscritos, e nós vamos avisar, por exemplo, se nós chegarmos a tantos inscritos, sortearemos os brindes e a camisa. Então, vocês fiquem ligados e avisem os amigos, compartilhem os links para auxiliar o canal, e sempre vocês serão bem-vindos. No futuro próximo, alguns de vocês poderão participar aqui da nossa live, integrando a bancada e emitindo as opiniões de vocês. Obrigado, galera rubro-negra. Tamo junto. É o VAPO. Vamos ganhar tudo esse ano que nós merecemos, na equipe principal e na equipe sub-20 nessa copinha. Vamos lutar com raça, fé e amor ao Mengão. Valeu, tamo junto. Boa noite, galera do canal Quadradinho Rubro Negro. Isso aí, boa noite. Boa noite.